Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez, que possamos nos alegrar e celebrar a Ele por mais um dia de vida que Ele nos concede. Nossa oração é para que neste dia você e sua família sejam abençoados, sejam guiados e protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra que nos traz vida e que direciona o nosso caminho, a palavra de Deus. Este tempo de escola dominical é um tempo de aprendizado, um tempo onde a gente pode se aprofundar na palavra que nos ensina, que nos exorta e que nos transforma a cada dia. Mas antes de irmos para a palavra de Deus, eu te convido a começar esse tempo orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por quem Ele é na sua vida e por tudo aquilo que Ele tem feito através de você também. Queria te convidar, você que está em casa, chame sua família. Participem juntos desse momento. Esse tempo de escola dominical é um tempo onde a gente aproveita para estar juntos, a nossa família junta, unida, para celebrar o nosso Deus, para aprender mais da palavra dele e agora também para orarmos juntos. Chame seus filhos, sua esposa, seu esposo. Você que está sozinho, aproveite esse tempo aí onde você está, acalme o seu coração nesse momento e ore e agradeça. Talvez você não tenha parado durante a semana devido à correria, às demandas, da nossa vida. Você não tem parado para agradecer, mas eu queria que você fizesse isso nesse momento. Vamos orar, meus queridos? Bondoso Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, primeiramente por mais um dia de vida, Pai. Mais um dia onde podemos provar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre a Tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por nós. Obrigado porque sabemos que o Espírito Santo tem nos guiado, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal. Obrigado porque todo o tempo sabemos que o Senhor está caminhando conosco, Pai. Mesmo em meio às lutas, aflições e tribulações, sabemos que o Senhor está conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e abrindo o caminho para que a gente possa continuar prosseguindo firmes na direção do Senhor, Pai. Obrigado por esse tempo de escola dominical tão abençoado que o Senhor tem preparado para nós a cada domingo. Um tempo tão precioso, onde podemos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações de forma profunda. E que tudo isso que seja falado aqui essa manhã, Pai, possa achar morada no coração dos meus irmãos e que muito mais do que achar morada, a gente possa praticar isso nos nossos dias, Pai. E Seu nome seja glorificado através de cada um de nós. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Nós estamos seguindo uma linha de estudos, onde aprendemos, através da palavra de Deus, a vencer algumas dificuldades que temos aqui na nossa vida, enquanto estamos aqui nessa terra. Problemas existenciais, já falamos de vários. Semana passada falamos sobre vencer o desânimo, Muitas pessoas já começaram o ano de 2021 diante de várias situações difíceis, desanimados. Nós aprendemos então, através da palavra de Deus, como vencer o desânimo. E hoje nós vamos aprender e falar sobre vencendo a indecisão. Mas antes eu te convido a abrir o texto que nós iremos meditar. Está lá em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa palavra é maravilhosa, meus irmãos, porque ela traz paz ao nosso coração com relação ao quê? Com relação às nossas decisões. Durante toda a nossa vida, meus irmãos, nós precisamos tomar decisões e fazer escolhas, desde criança até o final da nossa vida. Desde uma decisão simples, como por exemplo, você acorda antes de sair para o seu trabalho, para a escola, para qualquer lugar, você olha no guarda-roupa, no seu armário e vê qual roupa que você vai vestir. Você tem que fazer uma escolha. É uma escolha simples, não é? Mas também passamos por escolhas decisivas e complexas na nossa vida. Por exemplo, com quem você irá se casar, onde você vai morar, até mesmo aquela decisão
de desligar ou não os aparelhos de um familiar ou de um ente, de um amigo querido que está entre a vida e a morte. Uma coisa é fato: temos que decidir o tempo todo, durante toda a nossa vida. Entretanto, muitas vezes, diante das pressões e complexidades das decisões a serem tomadas, nós travamos. Não sei se isso já aconteceu com você, comigo já. Ficamos aflitos, angustiados, ansiosos e até mesmo depressivos, porque a gente está diante de uma situação onde temos que decidir, fazer uma escolha, e a gente não sabe o que fazer, pois a indecisão toma conta do nosso coração. O que é a indecisão? É não saber tomar uma decisão naquele momento. Talvez você já tenha começado 2021 cheio de decisões a serem tomadas, e algumas delas você não sabe o que fazer. Talvez algumas você já tomou as decisões, já escolheu o que você tem que fazer, mas algumas são tão difíceis ou têm trazido tanta dúvida ao seu coração que você não sabe o que fazer. Então, esta indecisão, tem te afetado de várias formas, e talvez você esteja aflito, angustiado, deprimido, por causa de não saber o que fazer e qual decisão tomar. Eu passei por um momento bem difícil uma vez na minha vida com relação à decisão, que talvez para mim foi a escolha mais difícil que eu tive que tomar assim, em pouco tempo, em poucos minutos, na verdade. Em 2014, meu pai foi acometido por um câncer na garganta, Os irmãos já sabem da história, já contei. Infelizmente ele veio a falecer, por causa disso. Mas no início do tratamento, eu sempre estava com ele, correndo com ele, acompanhando ele em todos os médicos, todos os exames, eu que acompanhei, até que foi diagnosticado. E certa vez nós estávamos em um médico especialista, no câncer dele. E depois da consulta, depois de ter examinado, visto os exames, o médico chegou para mim e falou: eu nem vou perguntar para o seu pai, eu quero saber de você agora, nesse momento. O câncer dele é bem grave, já tem afetado praticamente 90% da garganta, da faringe, da laringe. E aí tem duas situações: ele pode fazer uma químio, fazer várias sessões de quimioterapia, o que vai fazer o quê? Aliviar a dor dele. Porém, eu já adianto que a químio não vai curá-lo. Talvez seja preciso uma radioterapia. E a rádio é um tratamento mais pesado ainda. E ele falou: porém, a rádio ela pode talvez deixar a pele do pescoço dele muito dura. E isso impossibilitará talvez uma possível cirurgia, uma possível operação futura. Ele falou: porém, ele pode fazer a cirurgia agora, só que ele tem diabetes, tem problema de coração e eu não sei se ele sai da mesa de cirurgia. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu encaminhe ele fazer aqui? E a gente precisa dessa decisão agora. Você quer que ele faça as químios, talvez até a rádio, e perca a chance de fazer a cirurgia? Ou você quer já partir para a cirurgia e ele correr todos os riscos? Meus irmãos, olha só a gravidade, e a complexidade dessa pergunta, dessa decisão que ele tinha que tomar. Isso em 2014, eu era um pouco mais novo. Meus irmãos, é algo terrível. Você está falando ali, ele está colocando em jogo a vida do meu próprio pai. E eu me senti muito pressionado naquele momento. Uma pressão terrível, uma angústia. E eu falei: doutor, eu sinceramente não sei. Não sei o que eu faço nesse momento. Eu não consigo responder isso para o senhor agora. O que o senhor me indicaria fazer? Ele falou: a minha opinião aqui, na verdade, como médico, eu partiria para a operação, mesmo com todos esses riscos que ele tem de morrer até mesmo na mesa de cirurgia. Isso meu pai na frente, vendo toda essa conversa. Falei: doutor, eu não sei o que fazer, eu prefiro falar com a minha família antes de tomar qualquer decisão. Eu queria que o senhor esperasse, mesmo que não seja possível, mas eu quero esperar. Eu não quero tomar uma decisão sozinho. E aí sim, eu fui para casa, a gente orou. E por que eu li esse texto hoje, meus irmãos, falando de indecisão? Porque foi um texto onde Deus falou muito ao meu coração. Foi um texto onde Deus acalmou meu coração por aquela pressão que eu estava vivendo naquele momento. E juntos, em família, nós sentamos, oramos, meus irmãos, minha mãe, e nós decidimos por fazer a cirurgia, E aí foi feita. Infelizmente, 5 dias depois,
da cirurgia, o coração do meu pai não aguentou, teve uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer. Mas o que eu quis trazer para vocês é que às vezes durante a nossa vida nós temos situações como essa que eu passei, onde temos que tomar uma decisão, mas não é tão simples, não é algo fácil, muitas vezes nem depende. Aquilo que a gente vai decidir não é uma consequência direta para a gente, talvez é para algum ente querido, e a gente não sabe o que fazer. Mas esse texto, meus irmãos, ele vem da mesma forma que acalmou meu coração e me trouxe esperança naquele momento, diante daquele questionamento. Eu creio que Ele também fará isso com você hoje, porque a palavra de Deus é rica, e nosso Deus, Ele nos ajuda a vencer as indecisões e as angústias, os sofrimentos que nós passamos, através da palavra dEle. Então nós podemos ver, meus irmãos, você que está passando por isso, você que começou 2021 cheio de questionamentos, sem saber o que fazer, queria que você meditasse conosco nessa manhã. Uma meditação rápida, porém que Deus fale profundamente ao seu coração e te direcione, te ajude a tomar as decisões que você precisa. E olhando para esse texto, meus irmãos, nós vemos que ele nos pede para termos algumas atitudes diante dessas indecisões da nossa vida. A primeira delas, meus irmãos, é confiar no Senhor de todo o coração. O começo do versículo 5 nos diz isso: confia no Senhor de todo o teu coração. Muitas vezes, meus irmãos, diante de questionamentos, nós não pedimos ajuda para ninguém para tomar decisões, pois a gente acredita que as pessoas não sejam capazes de nos ajudar com aquilo que eles vão falar. Mas o texto aqui nos diz que devemos confiar em uma pessoa nestes momentos, no Senhor. Se existe alguém que a gente precisa confiar em momentos de indecisão, é no Senhor. Essa confiança não deve ser incompleta, não deve ser com pouca fé, mas deve ser de todo o coração. Ou seja, nós precisamos confiar no nosso Deus em momentos difíceis de decisão, onde nós precisamos decidir por algo, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Se existe alguém, meus irmãos, que deve ser o primeiro consultado antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida, esse alguém é o nosso Deus. Às vezes a gente compartilha com outras pessoas, não querendo ouvir até o que eles têm para dizer para nós, e deixamos de colocar isso em oração diante de Deus. Talvez o seu coração esteja cheio de dúvidas nesse momento, mas eu te pergunto, você já entregou isso para Deus em oração? Você já pediu para Deus responder de acordo com a vontade dEle para a sua vida? Confiar no Senhor, meus irmãos, é entregar nossas decisões nas mãos dEle, para que a vontade dEle seja feita e não a nossa. Talvez você esteja receoso, mas se eu entregar e se Deus não fizer aquilo que eu queria que fosse feito, meu irmão, não importa. O que importa é você entregar essa indecisão, esses questionamentos, essas dúvidas nas mãos dEle, mas orando para que seja feita a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Dessa forma, toda dúvida, medo, ansiedade deixarão de habitar o seu coração. Meu irmão, entregue suas dúvidas, suas indecisões para Deus e faça isso de todo, confie nele de todo o seu coração. O confiar tem a ver com crer e descansar. Quando confiamos, toda dúvida se esvai e então a nossa alma descansa e repousa. Nós precisamos confiar, entregar a Ele, crer de todo o nosso coração, e assim a gente vai descansar. E assim toda essa ansiedade, esse momento tribuloso que você tem passado, essa depressão, tudo isso se esvai, porque nós descansaremos naquele que é o único que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos e sempre faz o melhor para cada um de nós. Então, a primeira lição que nós vemos, confiar no Senhor de todo o coração diante de indecisões da sua vida. Segunda lição, meus irmãos, não se apoiar na nossa própria inteligência. O texto nos diz, ainda no versículo 5, e não te estribes no seu próprio entendimento, ou seja, não se apoie na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento. Um dos maiores erros na hora de tomarmos decisões, meus irmãos, é de achar que somos totalmente capazes e autossuficientes para decidirmos pelo que é certo, pelo que é bom para nós ou para quem está ao nosso redor.
mas nos esquecemos que somos limitados em todos os aspectos da nossa vida por causa do quê? Do pecado que atinge o mundo, do pecado que atinge a nossa vida. Quando o pecado entrou no mundo, deixou a nossa mente ignorante. Quando o pecado entrou no mundo, meus irmãos, o ser humano, ele já ficou incapaz de tomar decisões corretas, perfeitas, porque o pecado atingiu o nosso intelecto. O pecado atingiu a forma de nós tomarmos decisões corretas. Entretanto, quando confiamos e buscamos respostas em Deus, nos tornamos sábios, pois Ele é a própria sabedoria, meus irmãos. O nosso Deus é a própria sabedoria. Não adianta a gente se apoiar na nossa inteligência. O que nós precisamos fazer é confiar na sabedoria do próprio Deus. Ele mesmo é a própria sabedoria. E sendo essa própria sabedoria, essa fonte de sabedoria, Ele nos concede liberalmente quando a Ele pedimos. No livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 6, na parte A, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando. O que o texto nos diz? Nosso Deus, Ele é rico em sabedoria, Ele é a fonte de sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Ele dá a todos aqueles que lhe pedem. Mas quando nós pedimos de todo o nosso coração, com fé e nada duvidando. Você precisa, meu irmão, de sabedoria nesse momento para tomar decisões. Você está passando por um momento onde você não sabe o que fazer. Peça essa sabedoria para Deus. Ore e coloque diante dele as situações e peça: Deus, me ajude, me dê sabedoria, para que eu decida conforme o Senhor tem no teu coração, conforme a tua vontade. E quando nos apoiamos na sabedoria de Deus e não na nossa, com absoluta certeza, meus irmãos, tomaremos sempre decisões corretas segundo o coração de Deus. E isso é o principal para a nossa vida. Decisões segundo o coração de Deus. Talvez não seja o que você queira escolher, mas é aquilo que é preciso escolher. Porque Deus conhece muito além daquilo que nós estamos vendo. Deus, Ele enxerga infinitamente mais à frente de tudo aquilo que a gente está podendo viver e ver ao nosso redor. Então Ele sabe o que é melhor para nós e o que não é bom para nós. Então, seja sábio, peça sabedoria de Deus, vinda dele, para você tomar todas as suas decisões. E por último, meus irmãos, qual que é a outra atitude que o texto nos leva a ter? Se lembrar de Deus em tudo o que formos fazer e decidir. O texto no versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Se lembre de Deus, meu irmão, em tudo que você for fazer e também em tudo que você precisar decidir. Quando apresentamos as nossas ansiedades e demandas a Ele, sempre Ele nos mostrará o que devemos fazer e o caminho que devemos seguir. Creia nisso. Entregue a Ele tudo que você for fazer. Fale, se lembre de Deus. Quando o escritor diz aqui se lembrar de Deus, é para que você ore, converse com Ele. Antes de tomar qualquer atitude ou qualquer decisão, entregue isso primeiramente a Deus. Não faça nada sem pedir permissão a Deus, sem pedir para que Ele faça a vontade dele na sua vida. Eu não sei qual é a indecisão que você está vivendo neste momento. Talvez são várias, né? Todos nós temos momentos assim, todos nós temos questionamentos onde nós não sabemos responder. Mas o que essa palavra nos diz é que você nos aconselha a entregar isso para Deus. Ore, coloque diante dele, peça sabedoria, confie, tenha fé no nosso Deus e no que Ele é capaz de fazer. E creia que aquilo que for decidido por Ele é o melhor para a nossa vida, para a nossa família e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então eu queria te convidar nessa manhã, essa manhã de domingo, preparada por Ele, para que você entregasse sua vida, seu coração diante dele nesse momento. Para que aquilo que você ainda está sem saber o que fazer, as questões
que estão diante de você sejam entregues a Ele e você confie nele com toda a fé, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Não se apoie na sua sabedoria, porque nós somos falhos. Nunca se esqueça disso, nós somos falhos. Se tomarmos decisões sem procurar a Deus antes, com certeza, meus irmãos, nós faremos escolhas ruins para a nossa vida. Escolhas que talvez no momento não pareçam ser ruins, porém com o tempo as consequências serão desastrosas para nós. Desde talvez trocar de carro, a que escola colocar o filho, a qualquer outra decisão que talvez tenha tirado seu sono, se muda ou não de trabalho, como você lida com a sua família, todas as coisas que você precisa, você tem colocado como questionamento na sua vida, que tem te deixado aflito. Coloque diante de Deus nesse momento. Eu queria orar com você e por você neste momento. Vamos orar? Eu queria que nesse momento você colocasse tudo isso diante de Deus, seus questionamentos, suas indecisões, aquilo que tem tirado seu sono, talvez não há pouco tempo, mas há muito tempo. Decisões que você tem que tomar agora no início de ano, 2021, e você ainda não sabe o que fazer. Eu queria que você entregasse nesse momento diante de Deus e fizesse uma aliança de confiar nele, de confiar e pedir sabedoria a Ele, e de sempre se lembrar dele nos momentos, não somente nesses momentos, mas em todos os momentos que você precisar decidir alguma coisa. Coloque diante dele, creia que Ele te responderá segundo a vontade dele. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por quem tu és, pelo Deus maravilhoso, protetor, o Deus abençoador que o Senhor é, Pai. E obrigado pela tua palavra que nos enche de força, de esperança, de alegria para tomarmos decisões na nossa vida. Sabemos como são difíceis muitas vezes algumas decisões e como é difícil a gente escolher pelo certo. Então, diante dessa incapacidade nossa, nós queremos entregar elas diante do Senhor neste momento, Pai. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração, que o Senhor possa vasculhar cada coração de cada um dos meus irmãos que estão orando neste momento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, traga à luz aquilo que precisamos fazer e qual escolha fazer neste momento, Pai. Se porventura algum dos meus irmãos começou esse ano com angústia, com depressão, com ansiedade diante de coisas que eles têm que decidir, Pai, que o Senhor direcione nesse momento, que a Tua paz repouse sobre cada coração e que a decisão ou as decisões que eles têm que tomar sejam assertivas, sejam decisões vindas do Teu coração. Responda, Pai, a cada irmão e acalme cada coração, traga repouso e descanso a cada coração, que eles possam confiar totalmente no Senhor e que tudo aquilo que o Senhor responder, talvez aos nossos olhos não seja algo bom, mas cremos que se vem do Senhor, será algo perfeito e maravilhoso para a nossa vida. E é nisso que nós descansamos e cremos, Pai. E é por isso que nós oramos nesse momento, entregando ao Senhor as nossas indecisões para que o Senhor nos ajude. E também tudo aquilo que ela tem ocasionado na nossa vida. Toda ansiedade, depressão e aquilo que tem afligido a nossa alma. Tome conta de cada um de nós. Nos abençoe. E que a Tua vontade esteja sempre concretizada na nossa vida, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa te ajudar neste ano que está começando apenas e talvez já começou cheio de coisas para você resolver. Todos nós passamos por isso. Decida tudo segundo a vontade de Deus. Que essa oração que fizemos e essa palavra que ouvimos possa achar morada no seu coração e você possa praticá-la dia após dia durante toda a sua vida. Que nosso Deus te dê um domingo abençoado na presença dele, que você possa ter um almoço abençoado com a sua família, uma tarde em comunhão, e que em todo o tempo vocês possam sentir e perceber a presença do nosso Deus ao lado de cada um de vocês. Hoje teremos Santa Ceia no nosso culto à noite, então você está convidado, você que é membro, está convocado a estar aqui para participarmos juntos da mesa do Senhor Jesus e através do pão e do cálice, sendo fortalecidos para continuar firmes e fortes na caminhada. Venha, a igreja está toda adequada para receber os irmãos, distanciamento, álcool em gel, todos têm que vir de máscara, mas não deixe de vir. Será um tempo precioso e abençoado na presença dos irmãos e principalmente na presença do nosso Deus. Fiquem na paz, um domingo
abençoado para todos nós. Deus abençoe a cada um. Um grande abraço.